Oi. Deixa eu compartilhar. Tem um ponto importante para a gente começar aqui. Eu já vou compartilhar com vocês a tela aqui, ó. Opa, janela, documento. Deixa eu compartilhar a janela toda. E depois eu consigo mudar de tela. Legal. Tem um ponto importante. Nós acabamos de fazer um propósito de 17 dias, certo? Vamos fazer na quinta-feira. Existe um ponto muito importante, porque eu lembro da minha profissão que eu ficava buscando, tipo assim, eu busquei estudar na sexta, no sábado, ontem. Eu, a minha esposa, a gente busca até em casa aqui, ensinar as crianças. Essa busca em Deus, ela não pode ser uma troca, né? A gente aprende muito isso, principalmente dentro de igreja, né? E muitas pessoas, elas acabam se decepcionando com Deus muito por isso também, né? Tipo assim, meu Deus, eu fiz lá um propósito de 17 dias, e no 18º era para ter acontecido tanta coisa. Deus não precisa da gente para moeda de troca, vocês entendem isso? Na verdade, nós buscarmos Deus é muito mais... Ele não precisa da gente, a gente precisa dele. Você sabia disso? É que o amor dele por nós é tão grande que Cristo veio para nos salvar antes de nós fazermos a única coisa que nós vamos saber na vida, que é morrer. A única coisa que nós sabemos de fato na vida é que a gente nasce e morre. O resto nós não sabemos. Então, a vinda de Cristo, do Messias, é para que antes desse acontecimento, antes dessa nossa ida, a gente possa entender a nossa profunda ignorância e se renda ao Criador. Basicamente isso. Atrelado a isso, a busca a Cristo vai te trazer mais discernimento, ela vai te trazer uma melhor intuição, ela vai te trazer mais calma para a tomada de decisão. Mas a busca de Deus não é uma barganha. Eu comecei a minha busca com Deus achando que Deus era uma barganha. Eu faço aqui e saio lá. E sabe qual é o pior disso tudo? Nós somos seres que acreditamos em crenças, né? O pior disso tudo é quando a gente dá os 3 pulinhos do São Longuinho e a gente acha a chave. Vocês entendem isso? Esse é o pior. Eu trago no meu livro lá, falando um pouco sobre a física quântica, falando um pouco sobre como a gente atrai as coisas, né? E como a gente precisa atingir a frequência necessária para poder fazer e conquistar, e gerar, e criar, e transbordar. Você precisa estar na frequência certa. E frequência não tem a ver com dinheiro, frequência tem a ver com mente, mentalidade. Então, você tem que estar na frequência certa para poder fazer e tomar algumas ações e participar. Olha, eu estou pronto, eu brinco com vocês, tipo assim, eu conheço um monte de gente. Algumas dessas pessoas têm muito dinheiro, quase que dinheiro infinito. Se alguma dessas pessoas, não vem ao caso o nome, né? Mas se uma dessas pessoas virasse para mim e falasse assim, Marcos, a partir de hoje você é o CEO de todas as empresas, você é o CEO do grupo. Eu falaria, eu não quero. Eu não estou na frequência para poder tocar esses 40 negócios. Vocês entendem isso? Quando a gente tem essa clareza, a gente não pede para ganhar na Mega Sena. A gente não pede, a gente pede para se preparar cada vez mais. A gente pede para que Deus nos prepare para quando as oportunidades aparecerem, a gente está na frequência certa, entende? Então, acho que é um pouco do que começou a me despertar. Eu não busco Deus para ele realizar nada na minha vida. Eu busco Deus porque eu sou extremamente dependente de Deus. E, claramente, se eu não buscar Ele, a minha busca, inclusive terrena, o modo de aprender, o modo de se relacionar, o modo de fazer, ele vai se deteriorar, que palavra difícil, hein? Ela vai se deteriorizar. O nosso modo de buscar sem Cristo, ele acaba se deteriorizando. Que palavra difícil, gente? Acaba se... Traz uma outra palavra, me ajudem aí. O modo de busca, quando a gente não tem Cristo junto... Fragmentando, Marcos. Oi? Pode usar fragmentar. Ele vai se fragmentar. Porque a Cristo... Sabe aquela coisa, já aconteceu na vida de vocês?
você liga para a pessoa certa no momento certo, você vai buscar uma nova coisa para aprender. Exemplo para vocês, tá? Mês passado, devido a algumas coisas que eu estou fazendo com a minha sócia, eu decido visitar alguns lugares e alguns eventos. E aí, por acaso, eu vou em um evento que aconteceu na B3 em São Paulo, e nesse evento eu encontro mais algumas pessoas, e desse evento saiu algumas coisas que nós percebemos que nós precisávamos fazer, que a gente não estava fazendo, que a gente precisava profissionalizar melhor algumas coisas que a gente já estava fazendo. Que a gente está com uma facilidade tão grande de fazer algumas coisas, que ali, era para a gente estar ali naquele momento, mas me veio a ideia de pesquisar alguns eventos depois de uma ligação, e depois dessa ligação, um dos palestrantes que eu pesquiso era uma pessoa que eu conhecia, muito credibilizada, então na minha cabeça veio, se essa pessoa está lá palestrando, o evento é sensacional. Então, tipo assim, é uma sequência, né? Tipo assim, é como se eu estivesse vibrando para tudo que aconteceu naquele dia me levar para aquele evento em São Paulo dentro da B3. Vocês entendem isso? Já passaram por isso? Já passaram por isso? Sim. Sim, sim, com certeza. Eu tô em off aqui por causa do Marquinhos. Oi? Eu sei, bebê. Eu estou em off por conta do Marquinhos. Não, eu sei, mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Esse é o agir de Deus na nossa vida, né? Quanto mais entendimento e mais sabedoria a gente tem através do Espírito Santo, mais nós vamos discernir para a tomada de decisão. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o dia desse evento era um dia quase improvável. Porque faltavam 4 dias para o evento. Eu moro em Florianópolis e o evento era em São Paulo. A minha sócia, o aniversário do marido dela era que dia? Chutem. Qual era o aniversário dele? No dia do evento. E aí a gente vai pesquisar voo e os voos caríssimos em cima da hora. Mas algo dentro de mim falava assim, você tem que estar nesse evento. Vocês entendem isso? Aí eu virei para ele e falei assim, ó, comemora o aniversário dele um dia antes. Dá um jeito, eu falo com ele, pode deixar que eu falo com ele, comemora, mas a gente tem que estar 8 horas da manhã nesse evento. Então eu poderia trazer números, porque isso daí faz pouco tempo, mas eu poderia trazer inúmeros casos para vocês. Então, se eu estou... Padre aqui. Não, Luiz, ô seu Luiz. Fala, Luiz, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bom? Fala, meu amigo. A gente vai mudar para segunda e terça, para ficar mais tranquilo. Aí toda segunda e terça a gente está junto, tá? Se puder estar com a gente, já vai ser muito bom. Então, o que eu tô querendo... Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Consegui estar presente aqui. Porra. Glória a Deus, isso é incrível. O que eu tô querendo dizer para vocês? Se eu não estou naquele dia abastecido, era tudo para ir contra, vocês entendem? Tipo assim, aniversário do esposo da minha sócia, passagem de aviões caríssimas em cima da hora. É mais fácil você ir para Miami do que você ir para São Paulo, que Florianópolis. É tudo muito caro de avião. Tudo contra, tudo contra. E era um simples evento. Você entende? Eu poderia citar mais 3, 4 coisas só no último mês. Se eu for citar o último ano, eu citaria para vocês 50 coisas. Então, a nossa busca, porque nós somos dependentes, nós precisamos de Deus para tomada de decisões diárias, entende? Todos os dias vão acontecer problemas. Todos os dias alguma coisa vai dar errada. Todos os dias a gente vai deparar com vários tipos de pessoas. E se eu não tiver com o coração aberto para permitir que o Espírito Santo tome essas decisões, as nossas decisões elas são sempre piores. Vocês entendem isso? As nossas decisões elas são baseadas em crenças. Eu até brinquei, tipo assim, eu estou seguindo num projeto maravilhoso, depois de, infelizmente, estar tendo que fechar um projeto de vida. E as decisões que eu tive que tomar nos últimos 30 a 60 dias, inclusive para estar nesse projeto novo, são totalmente improváveis, porque tudo deu errado. E no outro projeto era para tudo ter dado certo, e deu tudo errado. Vocês entendem? E aí você bagunça a cabeça, e você vira e fala assim, meu Deus, o que eu faço da vida? Eu vou para cá, eu vou para lá, a decisão certa é essa ou aquela.
Se eu tiver que decidir, eu me frustro. Se eu tiver que decidir, eu começo a ter ódio no coração, porque o que dá errado, automaticamente eu não consigo nem enxergar as coisas boas, porque tudo que dá errado tem coisa boa também, gente. Tudo que dá certo também vai ter coisas ruins, tem os ônus e os bônus das decisões, entende? Mas quando as decisões elas são tomadas pelo Espírito Santo, quando as decisões elas são tomadas de modo a gente estar abastecido, elas nos trazem paz, mesmo no meio dos conflitos, porque a gente sabe que está indo para a direção certa. Então é isso que eu queria trazer para vocês antes da gente começar, porque para mim foi tão gostoso 17 dias juntos com vocês, que deu vontade de não parar. Eu vou falar que eu já queria que chegasse logo segunda-feira. Mas esse é um ponto importante, tá? Nunca coloquem o coração de vocês em troca com Deus. Coloque o coração em Deus, me abasteça, Deus me faça mais próspero, me faça mais sábio, me faça com mais vontade de aprender. Exemplo, tipo assim, eu preciso emagrecer, ninguém precisa me falar. Eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Faz 2, 3 anos que eu não vou no médico. Aí Deus vai mudar isso? Não, sou eu que tenho que pegar e fazer. Vocês entendem isso? Essa é uma decisão minha. Então, novamente, eu peço para que Deus me dê cada vez mais disposição e coloque na minha vida cada vez mais pessoas que buscam cuidar da saúde. Deus, ele dá um jeito de unir pessoas, entende? Eu até brinco com a Adri que quando eu encontro o esposo dela, dá vontade de ir para academia na hora. Eu encontrei ele semana passada. O cara não falta na academia um dia, bicho. Pensa num corpo impecável. Você encontra o Ronaldo e você fala, meu Deus do céu, preciso ir para academia. É assim que Deus vai agir. Deus vai colocar na nossa vida pessoas onde eu olho e falo, meu Deus, eu não preciso estar com um corpo perfeito assim, mas eu preciso pelo menos ir para academia. Vocês entendem isso? Se não há na vontade, é no constrangimento que você vai acabar indo. Você entende? Então, quer dizer, o agir de Deus não é pegar e fazer por nós. O agir de Deus é nos colocar em situações com pessoas, nos dar direções que vão fazendo a nossa vida encaixar cada vez mais. Bora lá? Ó, a gente falou em Atos 16, Timóteo acompanha a Paulo e Silas, a gente falou na quinta-feira. Então, ponto importante, né? A gente falou lá, né? Paulo, ele escolhe um homem crente, mas de pai grego. Então, Timóteo era um judeu, filho de judia crente, então, filho de uma judia convertida com um pai grego. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós vimos o começo aqui, ele simplesmente escolhe uma nova pessoa para a caminhada junto com ele, né? E aí ele já traz a clareza para essa pessoa de que ela precisava se ajustar em algumas coisas para poder seguir essa caminhada. A gente viu aqui também a conversão de Lídia. Então, Paulo convertendo uma mulher, Paulo simplesmente expulsando o espírito de uma jovem adivinhadora, e Paulo e Silas sendo presos. E a gente viu Paulo salvando um homem de cometer suicídio. E aqui a gente viu a libertação. Paulo e Silas são libertos, né? E aqui a gente vê, pós a libertação de Paulo e Silas, os oficiais de justiça comunicaram aos pretores e estes ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Aqui a gente vê Paulo se posicionando como um romano, como um homem nascido naquela região, apesar de ser judeu, para conseguir fazer com que aquelas pessoas o soltassem, né? Então a gente viu um Paulo aqui multifacetado, né? Nós vimos um Paulo escolher um novo parceiro de jornada, nós vimos um Paulo tendo uma visão de mudança de rota, ele decide ir para um lado e Deus manda ele para o outro, então visivelmente conectado ao Espírito Santo. Paulo convertendo uma jovem, Paulo expulsando o espírito de uma adivinhadora, e simplesmente Paulo sendo preso e automaticamente sendo solto dessa prisão. A gente viu o carcereiro tentando um suicídio e ele simplesmente ajudando esse homem, e simplesmente aqui no final, a libertação dele, onde ele se posiciona de forma firme aqui, como homem culto que ele era, né? Então, diferente dos primeiros
apóstolos, aqui tanto em Paulo como em Lucas, a gente vai ver homens cultos, né? Homens que conseguiam transmitir a palavra para outras pessoas, né? Até por isso Deus, eu preciso utilizar este homem. Quando Deus vai falar com Ananias, ele deixa claro, né? Eu preciso utilizar Paulo. Então, novamente, a mesma coisa. Daqui a pouco Lucas. Então, tipo assim, era necessário um médico grego, que é quem escreve essa carta, inclusive, para poder fazer com que a palavra, inclusive, chegasse em Antioquia, que a gente viu como foi forte. O começo da igreja forte, de forma forte, com Paulo e com Barnabé, é em Antioquia. Depois a gente vê lá os presbíteros, né? Depois a gente primeiro vê os diáconos, depois os presbíteros, e a igreja começa a tomar força e forma depois dessa jornada de Paulo e de Barnabé. Mas tudo começa lá em Antioquia. E Antioquia é a região que foi edificada através do livro de Atos e do Evangelho de Lucas, enviados por Lucas, né? E aqui a gente vê, no final, eles agregam algumas pessoas para ir para outras cidades, e é onde Lucas entra junto com eles, tá? Lucas que está escrevendo essas cartas. Vamos para 17. O tumulto em Tessalônica. Tessalônica, inclusive, é a primeira carta. Quando a gente termina Atos, a gente vai para os evangelhos, depois a gente vai para as cartas de Paulo. A primeira carta que Paulo escreveu, de 11 a 13 anos, falam, né? De 11 a 13 anos pós a sua conversão, a primeira carta que ele escreveu foi para Tessalônica, que é primeiro a Tessalonicenses. Então, aqui a gente está vendo Paulo saiu da última região, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram dali. Então, quem que é? Opa, cadê? Lídia é a jovem que ele converteu, e que Deus pediu que ele ficasse na casa dessa jovem, né? Então, depois que ele saiu da prisão, olha como Deus é preciso, né? Porque depois que ele saiu da prisão, Paulo foi para a casa de Lídia, e de lá eles partiram. Paulo e Timóteo partiram. Paulo e Silas e Timóteo partiram. Partiram para onde? Para Tessalônica. Vamos para o 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados debateu com eles as Escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e dizia: este Jesus que eu lhes anuncio é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Também se uniram a eles numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, movido de inveja, só que é uma palavra forte, né? Vocês perceberam que nos últimos 3, 4 capítulos, a palavra inveja está em todos. Então, sempre que Paulo se movimenta, sempre que Paulo escolhe uma nova região, e a gente sempre vê Paulo começando essas novas regiões, indo nos sábados, que era o dia de Deus, né, para os judeus, o dia de louvar a Deus. Então, ele escolhe o sábado dentro de sinagogas judaicas. Então, ele já entendeu claramente que o chamado dele é para converter judeus e gentios. A gente já viu isso, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui? Deixa eu colocar o vento para cá, que ele está forte. Pronto. O que nós estamos vendo aqui, né? Os judeus, porém, movidos de inveja, de novo, trazendo consigo alguns homens maus, vadios da praça, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, invadindo a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, olha que forte. Já estava, Paulo e Silas estavam provavelmente na casa desse Jason aqui, a gente já vai ver. Mas olha que forte, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason, né? Senão a gente fala Jason aqui, parece que é o Jason lá do... Como é que chama lá o filme? De 20 anos atrás, o cara da motosserra lá.
arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quer dizer que nosso querido Paulo já estava sendo bem mal falado, né? O pessoal de Tessalônica já sabia quem era ele antes mesmo dele chegar. E Jason os hospedou. Opa, chegamos aqui, ó. Todos eles agem contra os decretos de César, dizendo que existem outro rei, Jesus. E ouvindo isto, a multidão e as autoridades da cidade ficaram agitadas. Contudo, depois de receberem a fiança de Jason e dos outros, soltaram-nos. Prenderam eles, depois soltaram. Paulo e Silas em Bereia. Logo que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Esse Paulo, vocês entenderam que o chamado dele era muito claro? Toda vez, desde o começo lá, né? Desde o começo que, lembrando, né? Paulo, ele se converte, e aí ele estava tão cheio do Espírito, mas tão desenfreado, que logo no dia da conversão dele, ele decide ir para Jerusalém para poder encontrar os apóstolos, e lá ele tenta pregar de uma forma tão, ainda sem controle, que vários grupos tentam matá-lo ali, né? Ao ponto de fecharem a cidade para não deixar ele fugir. E aí Paulo é colocado num cesto pelos discípulos e apóstolos, e simplesmente eles mandam ele de volta para Tarso. Paulo fica 4 anos lá em Tarso, tá? Na volta de Paulo nesses 4 anos em Tarso, na verdade, quem foi buscar ele foi Barnabé. Ele volta com Barnabé para Antioquia. Barnabé é um dos discípulos, e na verdade eu posso chamar Barnabé ali de presbítero, certo? Porque se ele foi enviado, a gente vai escutar o nome presbítero já com Paulo e Barnabé, né? Mas se a gente entende que o nome presbítero é uma pessoa que tem condições de edificar uma região através dela, eu posso considerar Barnabé um presbítero. Então, Barnabé é enviado para Antioquia, pelo grupo de apóstolos e discípulos. Chegando lá, ele organiza a região e ele vai buscar Paulo em Tarso. E toda a caminhada de Antioquia e todas as cidades em volta, isso durou muitos anos, tá? Paulo e Barnabé durou muitos anos. Toda essa caminhada, ela se dava com Paulo sempre indo às sinagogas, né? Então, visivelmente, aqui, o chamado dele está aqui. Logo que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ponto importante aqui, tá? Vocês percebem que Timóteo não está mais com Paulo? Vocês perceberam aqui? Ó, a gente vê no começo de 16 que Paulo, chegando a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Então, nós vimos que Paulo já saiu para várias outras regiões, inclusive aqui ele vai para Tessalônica, mas uma das cartas que ele escreve é para Timóteo, certo? Paulo escreve para Timóteo. Então, novamente, ele ia passando e deixando, vamos chamar de presbíteros, né? Ele ia deixando pessoas para continuarem o que ele estava fazendo. E as cartas de Paulo, elas são cartas direcionadas a essas pessoas. Ou para a região, ou para pessoas, para que eles continuassem edificando através das direções que o Espírito dava para Paulo. Eles tinham Paulo, Deus vai falar que uns vêm para apóstolo, outro para pastores, outros para missionários, evangelistas, levitas e assim por diante. A gente pode nomear Paulo como um apóstolo, tá? O que é apóstolo? Apóstolo é o homem que tem a direção de Deus, que ele tem visão sobre o que Deus quer para a vida dele e para a vida das outras pessoas. Mas não por benefício próprio, por entender essa junção da comunidade. Então, novamente, por que Paulo, mesmo preso, ele conseguia, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele ainda direcionava essas pessoas, ele ainda mandava carta para essas pessoas, porque ele tinha um chamado diferente. Ele tinha uma visão diferente sobre o que Deus queria. Ele era um homem, inclusive, que ele se absteve de casamento, ele se absteve de relações sexuais, ele se absteve de várias coisas para realmente discernir no Espírito, para que realmente ele enfraquecesse cada vez mais a carne e fortalecesse cada vez mais o Espírito. Então, a gente vai ver Paulo
mesmo pós-preso, direcionando. As cartas dele são exatamente para continuar a edificação das regiões, tá? Seguindo aqui. Opa. A gente está aqui, né? Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pessoal de Bereia, pois recebem a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, assim como não poucas mulheres gregas de alta posição e homens. Então, quer dizer, em Bereia, ele teve um pouco mais de facilidade. Olha que forte aqui, ó. Estes eram mais nobres. Então, quer dizer, Paulo, ele tinha uma escrita, a gente percebe isso nas cartas dele, ele tinha um vocabulário mais nobre. Ele conversava. Vocês entendem que quando Deus fala ali para Ananias, eu preciso usar esse homem, não era sobre, olha, Paulo quer mudar a vida. Não, Paulo, Deus escolheu Paulo para que Paulo ajudasse na edificação. Vocês entendem isso? Então, novamente, estes eram mais nobres. Então, o que nós estamos vendo? Com isso, muitos deles creram, assim como não poucas mulheres gregas e de alta posição e homens. Lembra que eu falei para vocês que o jeito que eu estou falando com vocês aqui, o meu jeito de pregar a palavra de Deus, de transmitir entendimento, de transmitir conhecimento, de desvendar as escrituras, vai agradar um e outros não. Lembra que eu falei isso para vocês? Lembra? Vocês estão aí, gente, ou não? Acho que eu sou o único que... Oi? Lembro. Então, sabe Eu por quê? lembro também. Acho que da semana passada. Porque senão as pessoas elas acabam... a fase dos reis já passou. Rei Salomão, rei Davi, Saul, Roboão, era uma outra fase. A gente vai chegar lá e vai estudar isso. Quando Cristo veio, ele veio para levantar homens como eu e vocês, para que as pessoas tenham entendimento e para que elas busquem entender que elas são criaturas e para que elas também sejam salvas através de Cristo. Certo? Então, novamente, olha só como Deus ele é preciso, né? Porque a minha mensagem não é para alcançar milhões. A mensagem de Deus é para alcançar milhões. Vocês entendem isso? O que eu quero dizer, tá? Eu quero dizer que através do que vocês estão aprendendo aqui junto comigo, e eu estou aprendendo junto com vocês, vão ter pessoas que só serão convertidas através do Orivaldo. Vão ter pessoas que só serão convertidas através do Felipe. Vão ter pessoas que só serão convertidas através da Fernanda. Luiz está com a gente ainda aqui? Não. Vocês entendem? Então, isso nos mostra, isso tira uma responsabilidade, mas traz uma responsabilidade. Por quê? Porque eu falo o seguinte, se eu quero que as pessoas enxerguem Cristo na minha vida, e a partir do momento que Cristo tira nossas vendas, a gente se acha tão pequeno, a gente tem tanta coisa para corrigir, tanta coisa para fazer. Vocês entendem isso? Vocês entendem que alguém vai ser salvo porque se inspirou na vida de vocês? Vocês conseguem compreender isso? Isso é extremamente forte. Sim. Isso é extremamente forte, gente. Se isso, pelo menos, se isso não é forte, para fazer com que a gente mude os nossos atos e tente buscar esse caráter de Cristo cada vez mais, eu não sei o que é. Seguindo aqui, mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para agitar. Esse pessoal de Tessalônica é bagunceiro, hein? Foram lá para agitar e sublevar as multidões. Então, olha só, o pessoal de Bereia acreditou em Paulo, mas o pessoal de Tessalônica ficou sabendo e foram atrás do pessoal de Bereia. Então, os irmãos promoveram, sem perda de tempo, a partida de Paulo para o mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram lá. Os encarregados de conduzir Paulo, levando-no até Atenas, depois retornaram levando a ordem de Paulo e Silas e Timóteo para que fossem ter com ele o mais depressa possível.
os encarregados de conduzir Paulo, levando-no até Atenas, ele foi para Atenas. Depois retornaram, levando a ordem de Paulo, a Silas e Timóteo, para que fossem ter com ele o mais depressa possível. Então, os encarregados levaram Paulo, depois retornaram para falar com Silas e Timóteo. Paulo em Atenas, já ainda sem Silas e Timóteo, vamos ver se é isso. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Imagina, né? Talvez de todas as cidades que idolatravam deuses, Atenas era a principal. Por isso, debatia na sinagoga com os judeus e os gregos piedosos, bem como na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos debatiam com ele. Uns diziam: que quer dizer essa tagarela? Bem, outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo e levaram ao Areópago, dizendo: poderiam saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então, esse pessoal aqui relacionado aos estoicos e aos epicureus, meu Deus do céu, a palavra é difícil também. Epicuco, mais fácil, é mais fácil, né? Vamos lá. Epicureus estoicos. Epicuristas, pronto, mais fácil. Eu estava lembrando de outra palavra, já tem palavra mais fácil aqui. Eu estou num trava-língua hoje aqui, porque a garganta está inflamada. Vamos lá. E alguns dos filósofos epicuristas e estoicos debatiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer essa tagarela? Outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, então, os estoicos e os epicuristas levaram ele para o Areópago. Areópago era era como se fosse um teatro. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. É o teatro, como se fosse o teatro da época, né? Essa posição aqui, ela dava uma acústica. Então, mesmo sem microfone, sem nada do que nós temos hoje, você, na última fileira aqui, isso aqui gerava uma acústica extremamente boa para que todas as pessoas conseguissem escutar quem estava aqui no centro desse palco. Então, os epicuristas e os estoicos levam Paulo para um aerópago, dizendo: poderíamos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então, olha só que forte. Poderiam levar ele para uma sala, vocês concordam? Poderiam levar ele para uma praça. Levaram ele para um aerópago. Quer dizer que tinha muita gente envolvida. Vocês conseguem entender isso? Colocaram Paulo no aerópago para que ele falasse para outras pessoas. Por que você nos traz aos ouvidos coisas estranhas? E queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes lá, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. O pessoal de Atenas gostava de uma fofoca, né? É o que nós estamos vendo aqui, ó. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes lá, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de saber da última novidade. Então, vocês conseguem imaginar isso? Nós estamos vendo aqui a região toda sabendo sobre Paulo, e nós estamos vendo aqui os estoicos e epicuristas simplesmente se juntando num aerópago para que Paulo falasse. Dá para imaginar a quantidade de gente que estava tentando entender quem era Paulo, quem era Cristo? O discurso de Paulo no aerópago. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenistas, em tudo vejo que vocês são extremamente religiosos, porque passando e observando os objetos do culto de vocês, encontrei também o altar. A meu nariz está fechando, gente.
encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu os anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez todas as nações da humanidade, para que habitassem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que os homens o buscassem e quem sabe, apalpando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância, agora anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Olha que forte isso daqui, ó. Não levando Deus em conta os tempos da ignorância. Isso é muito forte, tá? Lembra que eu comentei para vocês aqui? Eu convidei uma pessoa um tempo atrás, de uma outra época que eu estava fazendo estudo, e a pessoa falou que ela não estava pronta para aprender sobre a Bíblia, porque ela não estava pronta para seguir o que Deus queria. Lembra que eu comentei isso aqui para vocês? O que eu estou falando aqui? Ó? Cristo veio, ora, não levando Deus em conta os tempos da ignorância. A palavra de Deus, ela é como água límpida que limpa tudo, tira as nossas vendas. Então, não dá para falar que nós somos a mesma pessoa a partir do momento que a gente tem clareza do que Deus quer para a nossa vida através de Jesus Cristo. Então, é o que ele está falando aqui. Ó. Não levando Deus em conta o tempo da ignorância. Então, ele está falando aqui o seguinte: esquece que vocês acreditam em outros deuses, que vocês focam a vida de vocês em filósofos. Esquece tudo isso. Eu estou aqui para poder dar uma oportunidade de vocês se arrependerem. Quem estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou para isso. E diante de todos, deu certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, alguns zombaram e outros disseram: a respeito disso, o ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, olha só. Nós acabamos de ver aqui Paulo, dentro de um aerópago, pregando para atenistas, basicamente que levam a sua vida através da filosofia grega, basicamente através de Platão e através de... Cadê Aristóteles? São três, né? Platão, Aristóteles e... Me ajudem aí. Os mais conhecidos lá é Platão... Sócrates. Ah, meu Deus do céu. Tem três filósofos. Sócrates. Platão, Aristóteles e Sócrates. Então, novamente, basicamente, a cultura inteira dessas pessoas está atrelado a isso, tá? Tanto que existe uma fala de Platão que ela fala assim: se o homem justo vier para o mundo, as pessoas o matam. Vocês já ouviram isso, não? Já ouviram isso, não? Já. Se um homem perfeito viesse ao mundo, ele seria crucificado. Platão nasceu quando? Nasceu antes de Cristo. 428 antes de Cristo. Então, novamente, essa região toda aqui é uma região que adora vários deuses e é uma região basicamente construída através de Sócrates, Platão e Aristóteles. Basicamente construída através dessa filosofia. Então, e aí chega um homem falando que o homem justo, que Platão inclusive falou, morreu, mas ele morreu porque era para ele morrer, para que o Espírito seja derramado. E olha só, a respeito disso, o ouviremos em outra ocasião, desse homem que ressuscitou. Por quê? Nós estamos falando aqui com ateístas, com pessoas nobres, com pessoas cultas,
com pessoas informadas, e aí chega alguém e fala que um homem morreu e ressuscitou, e que o Espírito Santo, e que eles precisam se arrepender para que sejam guiados através do Espírito Santo. Qual a chance disso aqui dar bom, gente? Numa cidade como Atenas? Zero, né? Eu fiz um estudo há 4 anos atrás falando de Corinto, que uma das cartas mais duras de Paulo é para Corinto. Corinto era uma das maiores regiões, assim como Atenas na época, e Corinto adorava lá deuses como Afrodite, Zeus e assim por diante. E como foi difícil para Paulo conseguir edificar Corinto. E aqui não deve ser diferente. Já dá vontade de ir para o 18, só para entender o que aconteceu aqui. Mas, do 17, a gente está vendo aqui, ó, houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Alguns, né? E a gente está falando que um aerópago todo parou para ouvir Paulo. Quantas pessoas cabem? Quantas pessoas cabem? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Quantas pessoas cabem no aerópago? Quantas pessoas cabem, em média, no aerópago? Quantas pessoas cabem no aerópago? Vamos ver se aparece para a gente aqui uma coisa que nos mostre aqui. Apenas um pouco mais. Quantas pessoas cabem no aerópago? Vocês têm essa informação? Eu não ando com o tipo de gente que sabe isso, não, Calista. Oi? Eu não conheço gente que sabe esse tipo de coisa, não. Não, não. Vamos olhar aqui, ó. O que é quantas pessoas cabem, que é caravela, como aerópago. Será que não vai nos dar resposta, gente? Coloca no modo IA, Calista. Oi? No modo IA na hora da pesquisa no Google. Eu vou no Pro aqui do Gemini, eu acho que ele consegue. Não consegue. Consegue. Daqui sai. Vamos ver junto aqui, ó. Quantas pessoas cabem em um aerópago grego? Opa, escrevi errado ali, mas aqui é. Vamos ver aqui, ó. Quantas pessoas cabem num aerópago grego? E pior é que tem a resposta. Estima-se quantidade de membros. A capacidade de público por ser aberto, não é ocupação máxima área. Mas tem um espaço suficiente para acomodar algumas dezenas, 200 a 300 pessoas. Então, nós estamos vendo aqui, ó, é um local de 200 a 300 pessoas sentadas, vendo Paulo simplesmente pregar, e alguns homens que se juntaram a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos Paulo mudando de cidade para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, uma cidade com pessoas mais cultas, e automaticamente o pessoal de Tessalônica segue ele, e aí ele é obrigado a sair dessa cidade. Ele mantém Silas e Timóteo lá ainda, mas ele vai para Atenas, e aí em Atenas ele já entra numa sinagoga, e ele prega para essas pessoas. Essas pessoas simplesmente o separam para que ele discurse um aerópago, para que ele explique para outras mais dentro de um aerópago. E aí a gente vê aqui, algumas pessoas acreditam. Eu consigo enxergar aqui, quando eu leio isso aqui, ó, a respeito disso, ouvimos em outra ocasião, dá para compreender a arrogância dessas pessoas ouvindo Paulo. Vocês conseguem ver isso ou não? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, alguns zombaram. E outros disseram, a respeito disso ouviremos em outra ocasião. Dá para se colocar naquela posição lá, imaginar a arrogância dessas pessoas, e a zombaria, e as risadas, e as fofocas, com Paulo falando dentro desse aerópago. Vamos seguir para entendimento e perguntas. Ponto 1. A cura para a mente ansiosa e confusa.
Os habitantes da cidade de Bereia foram elogiados e chamados de mais nobres. Por quê? Porque eles não aceitavam qualquer informação de ânimo leve. Eles recebiam a palavra com alegria, mas examinavam as escrituras todos os dias. Isso aqui é muito forte. Então, olha só. Esse é um ponto, tá? A maioria das pessoas que fazem bagunça não são pessoas que se aprofundam. Vocês já perceberam isso ou ainda não? É a pessoa que está no chat do jornal e simplesmente... Eu lembro algumas, né? Eu lembro uma manchete que falava assim, ó. Silvio Santos se separa de... Como é que chama a esposa dele? O Silvio Santos já foi, infelizmente, um homem maravilhoso, mas a esposa dele se chama... Vocês sabem, não? Não sei, Calixto. Sabia que tinha esposa. Ele era casado, mas Silvio Santos se separa da esposa. Era a matéria, né? E isso aconteceu há 30 anos atrás, eles ficaram um ano separados, mas a matéria era essa. E aí, lá no meio do artigo, você ia ver que eles estavam citando uma situação de 30 anos atrás. E você lembra disso, bebê? Eu até brinquei, eu falei, as pessoas vão ler essa matéria aqui, daqui a pouco tá todo mundo falando que daqui a pouco as fofocas de WhatsApp. Silvio Santos separou da esposa, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas você lembra disso, bebê? Acho que você estava comigo. Tá aí, não? Acho que a Fê tá com a gente. Fê? Não tá. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Aqui em Bereia, ele encontrou pessoas que escutavam o que ele estava falando, mas se aprofundavam. Pelo que a gente está vendo aqui, diferente de Tessalônica e de outras regiões, né? Para ver se o que ouviram era mesmo verdade. Numa época sem internet, eles já combatiam as notícias falsas e as opiniões alheias, filtrando tudo através da verdade de Deus. Para debater. No mundo de hoje, somos bombardeados diariamente por más notícias, previsões pessimistas e opiniões que nos aterrorizam, como o fato de examinar a verdade de Deus, fazer como os bereanos, nos pode curar da ansiedade e do pânico. Na prática, se sofrer de ansiedade e a sua mente está esgotada, faça um filtro daquilo que ouve e consome. Não aceite como verdade absoluta os pensamentos de derrota que o diabo ou o mundo sussurram aos seus ouvidos. A Bíblia ainda não o tocou? Comece a usá-la como seu antivírus mental. Antes de entrar em um desespero perante um problema, vá à palavra e examine. O que é que Deus diz sobre isto? Substitua as mentiras do medo pela certeza da palavra. Vocês já fazem isso na prática? Antes de tomar uma decisão, buscar discernimento divino. Antes de tomar uma decisão, sentir paz no coração. Vocês fazem isso já hoje em dia? Na prática, não. Eu não. Não? Fazer a partir de agora dessa lição. Se vocês estão comigo aqui, é porque eu já fiz isso em relação a vocês, não porque eu sou melhor que ninguém, tá? Porque eu entendo que é importante a gente entender, nós somos seres falhos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós precisamos avaliar uns aos outros através do coração, não através de como o mundo nos olha. O que eu estou querendo dizer para vocês? Para eu tomar uma decisão de negócio, para eu tomar uma decisão de amizade, para eu tomar uma decisão de me aprofundar, para mim eu não estou nem aí para o que as pessoas falam ou não falam. É como eu me relaciono e o que o Espírito me fala em relação a essas situações. Então, é uma decisão de sociedade, uma decisão de amizade, uma decisão de começar o estudo. Eu já estou tentando começar faz muito tempo. Quando eu até brinco lá, quando o filme provocou. A gente já subiu esse estudo, Fio, e tirou do ar. Eu e a Fê começamos isso em 2022, já estava quase 2, 3 meses, e eu tirei tudo do ar. Falei, meu Deus do céu, quem sou eu para falar de Cristo? Quem sou eu para falar da Bíblia? E tirei tudo do ar. Porque eu estava num momento de muita transformação, e aí eu, tipo assim, eu olhava e falava, nossa, é tanta coisa contra, que eu me colocava numa posição de que eu não tinha o direito de falar de Deus. Vocês acreditam nisso? Olha que loucura. Era justamente o oposto, né? Mas o mundo, ele, na verdade, quanto mais a gente tenta se ajeitar e quanto mais a gente tenta focar no que Deus quer para a nossa vida, mais a gente vai ser apedrejado.
Se você focar em família, se você focar em fazer as coisas corretamente, se você focar em... Acontecer um problema, se comunica, se deixa à disposição. Todo mundo... Hoje eu resolvi um problema onde a pessoa começou assim, ó, eu estou há 3 meses tentando falar com você. Eu falei, 3 meses, se você tivesse me chamado, por tudo que é mais sagrado, eu teria te respondido. É muito difícil de eu não responder alguém. E aí, quando a pessoa já começa assim, eu estou há 3 meses tentando falar com você, me mostra que, na verdade, a pessoa está mal intencionada. Vocês entendem isso? Vocês entendem o que eu estou falando? Tá esperando o seu erro. É isso. Vocês É entendem? Oi, filho. Oi, filho. Cavalo de Troia, eu conheço essa estratégia. Ah. Cavalo de Troia. Mas o que eu estou querendo dizer? As pessoas, elas não estão prontas para se comunicar, elas não estão prontas para buscar a verdade, elas não estão prontas para resolver problemas como adultos. Porque todos passamos problemas. Entende? Então, não estão, eu percebo que não estão. Eu percebo que a maioria das pessoas, se tirar as crenças que elas acreditam, não sobra quase nada. É um medo, você entende? Então, esse é um ponto muito forte, tá? A gente se colocar e pedir a palavra de Deus para tomada de decisões. Orar antes de uma tomada de uma decisão. De novo, quando eu casei com a minha esposa, era uma decisão que do lado dela era difícil, porque eu tinha um monte de coisa para resolver, e do meu lado também, porque depois eu descobri que ela tinha um monte de coisa para resolver. Em momento algum, apesar de todos os problemas, a gente sentiu o coração puro em relação um ao outro. Vocês entendem? O mundo tentando colocar a gente em caixas, o mundo tentando nos manipular, o Marco do seu lado aqui, a Fernanda do lado dela, porque as pessoas, elas vão amarrar vocês, gente, em manipulações, em conchavos, em várias situações. Vocês já passaram por isso? Acredito que sim, né? Então, quando vocês se livram dessas correntes, automaticamente tem muita gente que não quer que isso aconteça, porque vai deixar de se beneficiar de vocês, entende? Então, a primeira coisa é vocês se livrarem dessas correntes e simplesmente só tomarem decisões através do que Cristo quer. Se tem alguém agindo com segundas intenções perto de mim, eu não preciso ouvir isso da boca da pessoa. Cristo vai me entregar isso. Vocês acreditam nisso? Esse é o Espírito Santo. Se a gente não crê nisso, não faz sentido o que nós estamos fazendo aqui, gente. Não faz sentido algum que nós estamos fazendo nesse exato momento. Transformar a revolta em propósito. Paulo chegou a Atenas sozinho, enquanto esperava pela sua equipe. O texto diz que, ao olhar para a cidade entregue à idolatria, o seu espírito se revoltava, ficou angustiado e profundamente indignado. E olha que forte, ele ficou angustiado e profundamente indignado, porque o espírito se revoltava. Porque, a olhos nus, talvez Atenas era a principal cidade do mundo. Vocês concordam? Depois de Roma. Vocês concordam? Atenas também era a cidade da sabedoria, né? O que eu estou falando. Esse é o pilar. Talvez para o mundo, Atenas era a cidade onde tinha os melhores homens, as melhores mulheres, as pessoas mais cultas, as mais éticas. Tudo estava lá em Atenas, você entende? Sim. Então, quer dizer, a olhos nus, Paulo não ia revoltar, o espírito não ia se revoltar. A olhos nus, Atenas era a perfeição do homem, entende? Então, o que ficou angustiado e profundamente indignado com o que ele via ali. Mas o que é que Paulo fez com essa angústia? Ele não entrou em depressão no quarto do hotel, nem ficou apenas a criticar a sociedade. Ele pegou nessa revolta interior e transformou em combustível para ir à praça pregar o amor e a salvação de Jesus. Então, olha, isso aqui foi muito difícil, né? Porque imagina ele chegar num lugar onde as pessoas nem sabem que são de algo, onde as pessoas se veem como pessoas perfeitas, tem um homem no meio de uma praça pregando a salvação de um outro homem que morreu na cruz, ressuscitou para derramar o Espírito Santo, para que nós realmente fôssemos guiados para o que Deus quer para as nossas vidas. Não para o que Zeus quer, para o que Atenas quer, não pela filosofia e pelas crenças que eu acabei criando através de Sócrates, através de Platão e assim por diante, entende? Então, novamente, se ele pregou aquilo
E se, inclusive, aquelas pessoas quiseram levar ele para um aerópago, é porque, no fundo do coração, a gente pode ser as pessoas mais perfeitas. Mas sem Cristo sempre vai ter um buraco. Vocês já perceberam isso? Então, quer dizer, algo daquele homem, sozinho, pregando, tocou o coração daquelas pessoas. Então, se tocou, é porque eles não eram tão perfeitos assim como não são. Porque sem Cristo, nós temos um buraco dentro da gente. Alguns se permitiram crer e foram salvos naquele exato momento. A maioria, o ego sobressaiu e simplesmente estavam vendo Paulo como chacota para debater. Muitas vezes sentimos angústia ao ver a nossa família destruída, o nosso local de trabalho corrompido ou o mundo perdido. Em vez de nos deixarmos afundar na tristeza, como podemos transformar essa dor em propósito prático? Na prática, para quem sente que a vida está sem sentido e que esmorece nas dificuldades, a sua angústia perante uma situação injusta pode ser exatamente o chamado de Deus para a sua vida. Não deixe que a tristeza o paralise. Transforme a sua revolta em ação compassiva. Se sente angustiado com a falta de paz na sua casa, seja você o portador da paz. Canalize a dor para servir os outros e encontrará um sentido gigante para a sua vida. Aqui eu falo para vocês que é o seguinte, tá? A única forma justa que nós temos de Deus nos dar direção para que nós mudamos a nossa vida é quando há uma injustiça. Então, se vocês passaram por uma injustiça na vida de vocês, agradeçam. Não hajam igual e simplesmente comecem a buscar Deus. Sabe por quê? Eu falei em outros, há 2, 3 capítulos com vocês, eu vou voltar aqui. Quando é falado, se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2, Cristo não fala isso? Se alguém te der um tapa do lado esquerdo, dê o lado direito, Cristo não fala isso para a gente? Não fala? Fala. Estou repetindo para vocês que eu repeti lá 4 capítulos atrás. Se alguém pedir para andar 1 milha, essa pessoa ela está falando para eu andar 1 milha com a visão que ela tem sobre mim e sobre o problema, certo? Sim. Por que Deus fala? Por que Deus fala ande mais 1? Porque a possibilidade que você tem naquele tempo de fazer com que as coisas se encaixem. Se mesmo assim, mesmo você se colocando a andar mais 1 milha, sabendo que pessoas, e talvez até aquela mesma que está andando a milha com você, agiu errado contra ti, e mesmo assim essas pessoas continuam agindo errado, senta e espera, porque Deus vai agir ao seu favor. Simples assim. Nunca façam o mal para quem faz o mal para vocês. A única forma que nós temos de ter direção de Deus para fazer com que a nossa vida seja transformada é nós não permitirmos que o mal entre nos nossos corações. Se alguém me fizer o mal e eu devolver com o mal, Deus não age ao meu favor. Vocês entendem isso? E, na verdade, os filósofos gregos nos ensinaram ao contrário, né? Olho por olho, dente por dente. Já ouviram essa? Código de Hammurabi. Esqueci, eu já confundi isso. Mas é isso aí, né? Vocês entendem? Então, novamente, Deus fala o contrário. Não tem isso de olho por olho, dente por dente. É o código de Talião. É isso aí, ó. Exatamente. Então, de novo, olho por olho, dente por dente, e automaticamente todo mundo fica cego e banguelo. Vocês entendem isso? Sim. É a frase do Buda, né? Então, o que Deus está falando aqui? Na prática, a maioria das pessoas, elas querem buscar essa verdade de Cristo. Elas querem se equalizar, elas querem organizar suas casas, elas querem ter vidas em paz. A maioria das... Infelizmente, tem gente ruim, tá? A Bíblia vai nos falar que 1/3 das pessoas são anjos caídos. Então, novamente, tem pessoas ruins de fato, mas a maioria só está precisando se encontrar. Vocês entendem isso? Então, Sim. novamente, de novo, né? Deus ele vai nos colocar nessas situações, inclusive para quando o problema acontecer em relação a nós sejamos mais compassivos, nós tenhamos mais compaixão. Vocês entendem isso? Seguindo para o 3 aqui. O Deus que não está longe. Ao discursar no Areópago, Paulo notou que os atenienses tinham um altar dedicado ao Deus desconhecido.
Eles tratavam Deus como uma força misteriosa, fria, de pedra e muito distante. Mas Paulo revela-lhes o grande segredo do Evangelho. Deus não está longe de cada um de nós, pois é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Deus não precisa de santuário. Ele é o fôlego da nossa vida. O que significa esse final de semana aqui? Eu estou abrindo um novo CNPJ e eu coloquei o nome desse CNPJ de Ruach. O que significa Ruach? Vocês sabem? Não, né? Energia? Sopro, fôlego da vida. Ah, Exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Então, Deus, peraí. através... É uma palavra em hebraico, né? É uma palavra em hebraico, exatamente. E aí eu acabei chegando naquele vídeo que eu fiz com vocês, esse que eu fiz para vocês, que eu compartilhei esse final de semana, buscando nomes, né? Sobrenomes de antepassados, e acabei indo longe, e aí eu falei, já que eu consigo ver, eu tenho uma descendência comprovada hebraica, eu vou buscar um nome hebraico, né? E aí sussurrou no meu ouvido, tipo, desse jeito. A sua vida e a sua conversão e quem você é, o que você vai fazer e para onde você vai depois dessa vida está ligado a Cristo, não a sua descendência, né? Foi o que eu compartilhei com vocês ali. E ali eu começo a estudar várias coisas e eu chego na palavra Ruach. Eu achei a coisa mais linda. Significa fôlego de vida. Para debater com a turma. Por que é que só procuramos Deus nas grandes crises e o tratamos como Deus desconhecido? Como é que a certeza que nele nos movemos cura a solidão profunda e o sentimento de abandono? Na prática, se só procura Deus quando o problema arrebenta, né? Ou sente uma depressão e solidões avassaladoras, pare de olhar para Deus como uma estátua distante ou um juiz inalcançável. Nossa, eu falei isso aqui antes, hein? Ele não está longe de si. Não precisa de protocolos complexos para falar com ele. Ele está tão perto quanto a sua própria respiração. Se sente sozinho no quarto e incapaz, lembre-se, no exato lugar onde está, Deus ouve a sua vida. Fale com ele como um amigo presente e constante, e a solidão perderá o poder sobre a sua mente. E eu falo, deixa eu voltar aqui, a gente fechou aqui o capítulo. Então, um capítulo que, de novo, a gente vê Paulo já no jeitão dele, né? Entrando em sinagogas, sendo expulso de Tessalônica, indo para Bereia, sendo expulso de Bereia, deixa Paulo e Silas e Timóteo. Só um minuto. Cara, eu tô ficando ruim. Ele deixa Silas e Timóteo na cidade anterior, em Bereia, e segue para Atenas. Em Atenas, ele é convidado a discursar no Areópago, numa cidade que podemos chamar para aquela época a cidade perfeita, né, com os homens e mulheres perfeitos e com os deuses perfeitos e com os filósofos perfeitos. Então, ele chega lá para falar de Cristo, o homem que morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso ao Espírito Santo. E aí ele termina com alguns crendo nele e outros não. Realmente dá vontade de ir para o 18, porque provavelmente a gente vai ver a continuidade do que estava acontecendo ali em Atenas. Mas aqui a gente viu a cura para uma mente ansiosa, a gente buscar para tomar decisões, conversar com Deus, pedir sinais, pedir tempo para a tomada de decisão e assim por diante. Transformar a revolta em propósito, né? A gente viu aqui, Paulo chegou em Atenas sozinho, enquanto esperava pela sua equipe. O texto diz que ele chegou lá e se indignou, porque, de novo, era uma região que se achava perfeita, mas era uma região muito corrompida. E Paulo percebe isso. E ele faz dessa angústia força, combustível para pregar a salvação de Cristo. E a gente viu aqui o Deus que não está longe, né? A gente não precisa de protocolos para buscar Deus. A gente não precisa
Como eu iniciei com vocês falando, a gente não precisa de situações, olha, domingo eu vou na igreja para falar com Deus. Não. Bota o joelho no chão se você tem alguma coisa que você precisa escutar, se você tem alguma coisa que você precisa de resposta. Dobra o joelho no chão e converse com Deus. Bota o joelho no chão e busca essa direção de Deus. Busca estar na frequência das resoluções que vocês têm na vida de vocês. Que Deus vai trazer pessoas, que Deus vai trazer provisões, mas vocês precisam estar na frequência correta. Então, como Deus vai poder, através do Espírito Santo dele, direcionar todos nós para a frequência correta, se eu não peço? Vocês entendem isso? Peças e será dado, né? Oi? Tem aquela frase, né? Peça e será dado. Então, basicamente isso. Acho que o ponto principal de hoje é a gente melhorar a nossa relação com Cristo, né? De novo, né? Paulo chegar em Atenas, num lugar perfeito, como era na época, e conseguir ver um povo corrompido, conforme ele viu, ele estava muito abastecido do Espírito Santo, né? E mesmo assim, mesmo com essa revolta, ele decidir ficar e transformar aquelas pessoas. Vamos sair de Paulo, né? Vamos para o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é tão mais simples e comum, vocês percebem? Às vezes, eu só preciso melhorar a relação com a minha esposa dentro de casa. Às vezes, eu só preciso melhorar a relação com os meus filhos. Às vezes, eu só preciso melhorar a relação com sócios. Eu só preciso resolver problemas financeiros. Vocês percebem que é muito mais simples a nossa vida hoje em dia? Vocês percebem isso, não? Vocês Sim. percebem? Então, se eu tenho a direção de Deus para que ele me coloque em frequências, mas aí, de novo, para que eu vou estar em frequências que eu não estou pronto para estar? Lembra que eu comecei com vocês dando o exemplo de o Marcos que vendia camiseta, ele nem imaginava que ele ia estar fazendo as coisas que ele faz hoje. Sabe por quê? Porque eu só queria ser o vendedor de camiseta. Eu nunca fui um cara de querer dar um passo maior que a perna. Então, de novo, eu estou entrando agora no mercado financeiro, nos últimos meses, voltando a mexer com o mercado financeiro. Então, de novo, né? Tô com um monte de gente junto, ajudando, com calma, já poderia ter acelerado 1 milhão de coisas. Estou aprendendo muita coisa, estou mal dormindo às vezes, tanto que eu estou estudando. Mas o que eu estou querendo dizer? Pedindo para Deus para colocar as pessoas certas na minha vida, para que as coisas encaixem do jeito que tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, me preparando para que as pessoas enxerguem, com eu fazendo negócios, com eu vendendo, comprando, com eu almoçando, com eu servindo, com eu sendo servido, as pessoas possam enxergar Cristo nessas ações. Vocês entendem o que eu estou falando? Como, de novo, num fechamento de um negócio. Você vai ter as pessoas que vão entrar em contato comigo aqui e vão ver, hoje eu tive algumas pessoas que entraram, e vão ver que eu estou levando isso para se resolver da melhor forma possível. Mas, no meio disso, vão ter os tessalônicos. Então, o que eu estou querendo? Que a gente possa discernir também que nem todos querem o nosso bem e que vocês não fiquem para baixo por conta disso. Que isso, na verdade, seja energia para que vocês façam cada vez mais coisas, para que vocês sejam cada vez mais direcionados. Porque a vida é isso, é resolver problemas, é prosperar, é dar certo, é dar errado. Um dia você vai acertar uma palavra, outro dia você vai errar, que você tenha discernimento para pedir desculpas, que você tenha discernimento para pedir perdão, que você tenha discernimento para saber avançar e para saber voltar. Vocês entendem que viver com Deus é diferente? Porque independente do que a gente passa, traz paz. É claro isso para vocês? Mas a vida de quem segue a Deus não é só coisa boa. Vocês vão continuar com os mesmos problemas. Deus não vai mudar você de situação nenhuma. Quem vai mudar é vocês. Sou eu. Você entende? A diferença é que agora eu vou conseguir discernir de uma forma melhor. Mas se eu achar que porque eu estou aqui nesse estudo, 9h13, amanhã eu vou acordar com Deus mudando a minha vida, amanhã, se você buscar e pedir, ele vai fazer você fazer a ligação certa, se juntar com a pessoa certa, algum negócio vai encaixar de forma diferente,
Mas vocês entendem que não é pegar vocês aqui e colocar do outro lado, pegar eu e colocar... Vocês entendem isso? É muito claro para vocês isso ou não? É? Isso nos traz, como eu falei para vocês, isso nos traz um alento para o coração. Porque nós vamos continuar passando por problemas. E quando alguém for injusto com vocês, não seja injusto com a pessoa. Ande mais 1 milha. Ande mais 3 milhas. Ande mais 4 milhas. Porque aí Deus vai te dar cada vez mais sinais. Cada vez mais direção. E a sua vida vai prosperar cada vez mais. Mas essa ação tem que vir de nós. Esse que é o difícil, não é? Fio, Eri, Fernando. A tomada de ação é o difícil da vida. Essa é a parte mais difícil, é a tomada de ação. Mas com Cristo a tendência é que as nossas tomadas de ações elas diminuam os erros e elas aumentem os acertos pela sabedoria do Espírito Santo. Por isso que é importante a gente diminuir a frequência do ego e aumentar a frequência do Espírito. Lembra que eu falei para vocês, fechando aqui, que Paulo chegou ao ponto de escolher não se relacionar, de escolher não se casar, não ter relações sexuais. Ele realmente decidiu viver para ser guiado por Espírito e para guiar essas igrejas e essas pessoas para que elas pudessem aumentar cada vez mais salvos em Cristo. Foi uma decisão de vida dele lá atrás. Por quê? Porque ele sabia que o ego ele sempre vai tentar sobressair o Espírito. E aí a gente acha que está tomando decisão com Deus, né? Principalmente no mundo ocidental, onde uma coisa deu certo, a gente acha que é Deus. Deu errado, a gente acha que é o diabo. Tem que culpar alguém. Tem que culpar alguém. Queridos, fechamos. Espero que tenha sido edificante para vocês esse capítulo, como foi para mim. Fê, você está com a gente aqui, não? Deu tempo de voltar? As crianças dormiram? Sim. Tu nem sabe que alagou a cozinha aqui, depois te conto. Por isso tá que bom. eu tive que sair. Tá bom. Hoje passa pro Fio orar. Tá, porque eu tô no... Eu tô no subsolo aqui, né? Posso chamar assim? Subsolo não, Como é que chama isso aqui, Fê? Como é que chama isso aqui, bebê? Porão? Aí é um terraço, acho que é, né? Não sei, cobertura, não sei. Isso aqui, Jesus. Porão, sótão. É um sótão aqui, exatamente. Um sótão. É bem de laboratório. Tem um sótão aqui na parte de cima da casa e eu estou fazendo daqui a pouco eu vou encher de tela aqui, fazer bastante Ele coisa. se enfurna lá em cima e, olha, esquece da vida. Ninguém acha ele. Vamos lá. Querido Vamos Deus, lá. Faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado por mais essa semana, pela segunda-feira, o início dessa palavra, pela orientação do Marcos. Obrigado pela presença do Eri, que está conosco pela terceira semana já. Obrigado, Fer, pela palavra, sempre está com a gente. Agradeço ao Marcos pela consistência, sempre puxando. E apesar de a gente esquecer de gravar com som, ele não ficou com raiva. Muito obrigado por isso. Amém. Amém, filho. Supera, tá, Marcos? Não, amanhã a gente está junto, a gente vai fazer segunda e terça. E aí a Fê e a Adri avisam lá no grupo lá, para a gente fazer pessoalmente, elas avisam com uma semana de antecedência. Mas segunda e terça a gente já começa a semana abastecido, buscando a palavra. E é isso, gente. Obrigado. Fio, obrigado pela oração. Eri, obrigado por estar com a gente hoje. Muito bom, obrigado, Fio. Obrigado, Marcos. Fê, obrigado. Eu já vou descer aí para te ajudar na cozinha. Agora o Marcos vai ter que ir lá passar um rodo lá, hein, Marcos? Eu não sei o que aconteceu, gente. Alagou. Ai. Acontece. E quem mora em casa, eu moro em casa, eu sei, viu? Não, uma coisa é outra, né, Eri? Você aprende a ser tudo, viu? Quando você mora em casa. É isso daí, peneirão. É de piscineiro a telhadeiro, viu? É assim aqui em casa, tá assim. Eu tô falando porque é engraçado. Daqui a pouco eu tô me vendo em cima, eu tô me vendo embaixo, tô me vendo mexendo. É igual. Exatamente. Olha eu falando com vocês aqui, o que tá do lado aqui, porque eu já precisei mexer. Um martelo, olha aí. É isso aí. Ô, Marcos, tem que estar com a Bíblia na mão, pô. Tá? Tem várias. Tem várias aqui. Tô brincando, você sabe que, né? Se você não usa a ferramenta certa, Deus não ajuda, né? Verdade.
Imagina você querer, né, bater um prego com uma chave de fenda. Como é que fica? Não vai funcionar. Exatamente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Eri. Que todos Boa sejam noite, gente. Fiquem com abençoados, Deus. né, com essa palavra. Graças a Amém. Deus. Amém. Amanhã a gente tá... Amém. Uma boa semana para Tchau, todos. tchau. Valeu, gente. Tchau, gente.